Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulinho fora da temporada é a informação do dia. O Cuéllar esfriou, hein? Tem novidades pra quarta e mais um processo na justiça. Vou te contar tudo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora atualizar as informações do Timão. Infelizmente, a principal notícia, ela não é nada boa, ela é muito triste. É o que a gente já imaginava. Paulinho, o volante corintiano, alvinegro, histórico do clube, infelizmente teve mais uma ruptura do seu ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai passar por uma nova cirurgia nos próximos dias, junto com o Dr. Joaquim Grava. Ele, infelizmente, lesionou o mesmo joelho que o tirou dos gramados por 7 a 8 meses na temporada passada. Foi na partida contra o Argentinos Júnior, no 0-0 fora de casa, e ele vinha fazendo exames, né, para detectar realmente o que havia acontecido, e agora o clube se manifestou e publicou que ele realmente vai ter que se submeter a essa cirurgia, e óbvio que não tem nenhum prazo para que ele possa retornar. Se a gente levar em conta o período que ele ficou afastado no ano passado, a gente entende que ele não joga mais em 2023. Só que tem um detalhe, o Paulinho tem contrato até o fim desse ano. E pela lei, o clube não pode encerrar o contrato dele sem que ele esteja totalmente recuperado e pronto para jogar. Então agora o clube vai precisar dar todo o suporte para ele em termos médicos e de recuperação para só depois decidir o que fazer. Vai caber ao Paulinho também decidir o que fazer, porque ele mesmo relata que aos 34 anos, nessa última cirurgia que ele precisou fazer, cogitou a aposentadoria. E aí agora, ele depois de um começo de ano cheio de percalços, assim, jogando até de centroavante com o Lázaro, agora o Luxemburgo tinha fixado uma posição para ele estava jogando bem na primeira função no meio campo, jogador de muita qualidade técnica numa faixa mais restrita do campo, finalmente estava conseguindo dar qualidade na saída de bola do Corinthians, estava se encontrando de novo, tendo uma sequência como titular e aí lamentavelmente aconteceu essa lesão, esse estalo no joelho que fez com que ele precisasse ser substituído e com isso a necessidade de mais uma cirurgia. E é o mesmo joelho, né? É o mesmo joelho. Enfim, toda a recuperação para o Paulinho, que por mais críticas que a gente tenha feito dentro de campo, enfim, é um cara espetacular, um sujeito formidável, ídolo da nação alvinegra e que ninguém merece, né? Ficar fora da sua atividade profissional por conta de uma lesão, por conta de um problema físico. Então que ele possa voltar e decidir aquilo que for o melhor para ele, né? Se ele quiser continuar jogando bola, a gente vai aplaudir, porque ele joga muita bola ainda. E se ele quiser encerrar a carreira, que ele tenha certeza de que teve muito êxito, né, ao longo de toda a sua trajetória. Mas vamos aguardar aí os próximos passos. O fato é que dificilmente ele entra em campo ainda nessa temporada. Deixa eu te falar o seguinte, tem uma informação do Samir Carvalho, do Café do Setorista, que tinha trazido com exclusividade a informação de que o Corinthians havia feito uma proposta para o Al Hilal, liberar o colombiano Gustavo Cuéllar. Corinthians e jogador já tinham se acertado. A questão é que o Cuéllar ele não vem de graça, entre aspas, como o Matias Rojas, né, o paraguaio do Racing, que simplesmente termina o seu contrato no final do mês de junho e a partir do dia 1º de julho já pode assinar o contrato e tá tudo certo e ser anunciado e a janela abre dia 13 e ele já será regularizado jogador do Corinthians. No caso do Cuéllar, ele tem contrato até o meio do ano que vem, então precisa de uma liberação do clube saudita, que não topou emprestá-lo, precisa ou queria vendê-lo. E o valor de mercado do Cuéllar é 5 milhões de euros. A gente está falando aí de mais de 30 milhões de reais. É um valor que o Corinthians não conseguiria despender por um volante de 31 anos, que vai fazer 31 anos agora no mês de outubro. E o Corinthians até ofereceu uma proposta um pouco abaixo disso, que o Al Hilal não aceitou. Então, o Corinthians e o jogador já tinham se acertado. Até contei aqui que os colorados estavam meio bravos com essa história, né? Porque o Cuéllar estava negociando com o Inter, só que o Inter se acertou diretamente com o jogador, ofereceu um salário poupudo para ele, mas dependia do clube, e aí foi no clube, o clube não aceitou a proposta, então dificilmente ele vai ser liberado. Pode ser que ainda aconteça, né, durante a janela, com a contratação do Sérgio Busquets, por exemplo, que está para ir para lá, o Messi também, né, tem se falado, enfim, o time pretende reforçar bastante, daqui a pouco começam a liberar jogadores, e aí facilitem a saída. Se isso não mudar, o Cuéllar
dificilmente vai ser jogador do Corinthians e o Corinthians vai mirar os esforços em outros atletas. Então, Cuéllar, muito difícil nesse momento, tá? Se tiver qualquer novidade, eu trago aqui para vocês. Vamos falar também desse jogo da quarta-feira contra o Independiente Del Valle, 7 da noite, no Equador, fora de casa. Corinthians já está lá, realiza um trabalho nessa terça também, para que o Luxemburgo possa definir o time. Expectativa pela manutenção dos 3 zagueiros, né? E aquele time que, enfim, acho que tem condições aí de conseguir um bom resultado, né? Com o Fagner de ala, ou um jogador, né, que atua numa segunda linha, mas é praticamente um ala ali, com o Bruno Mendes fazendo aquele setor direito, com os outros 2 zagueiros, o Murilo e o Gil, e aí o Matheus Bidu pelo lado esquerdo, subindo bastante, com muita força física, né? E aí num meio-campo, um meio-campo muito mais, digamos, técnico, né? Com Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto, e lá na frente o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Acho que é um bom time para que o Corinthians consiga essa vitória. E aí sim, né, encaminha a sua classificação, porque depois vai enfrentar o Liverpool do Uruguai na Neoquímica Arena na última rodada. A novidade, ou as novidades, ficam por conta dos atletas da seleção sub-20, seleção essa que foi eliminada para Israel na competição e com isso os jogadores retornaram. Vocês vão lembrar que o Biro, ele foi escalado num jogo, se eu não me engano, contra o Fortaleza, logo na chegada do Luxemburgo, e ele ficou encantado, até porque ele entrou muito bem naquele jogo, ficou encantado com a capacidade técnica do Biro e teve que liberar, teve que ceder, porque o Corinthians não pediu a sua desconvocação, havia pedido do Pedro, que até nem foi tão utilizado assim nesse período. E aí depois de um processo de geladeira aí, ele acabou entrando contra o América Mineiro e fez a jogada do pênalti, que foi desperdiçado pelo Fábio Santos. Mas o Pedro é um jogador que tá no elenco, tá relacionado e tudo mais, mas o Biro ficou defendendo a seleção sub-20. O Luxemburgo até falou naquele momento, olha, se eu tivesse chegado um pouco antes, eu não teria liberado não, porque, poxa, a gente precisa desse jogador que quebra linhas, esse jogador técnico, rápido, e o Biro, bom, ele tem muita personalidade, né? Ele já tem uma experiência de seleção de base e é um jogador que na base destrói, e ele é muito técnico, muito arrojado, joga em várias funções, joga de ala, joga de lateral, joga de meia, joga de atacante, canhoto, muito bom de bola, foi relacionado para esse jogo. Ele e o Giovani, outro atacante, que também estava defendendo a seleção sub-20, que agora se junta aos outros moleques, né? O Felipe Augusto, que tem entrado na vaga do Yuri Alberto, o Wesley, que recebeu oportunidades, o Pedro, como eu falei. Então, dá uma encorpada na juventude aí também a presença desses 2 jogadores. Acho que o Biro, pelo encantamento do Luxemburgo nesse jogo especificamente, logo na chegada dele, vai receber mais chances. E é um jogador que tá pronto, né? Tá pronto. Por toda a experiência que ele tá tendo aí em seleção de base, na categoria de base e frequentando o profissional, tá pronto para ser utilizado. Guilherme Biro e Giovani, as novidades para encarar o Del Valle entre os relacionados. De fora, né, o Paulinho e o Cantillo, mais uma vez, que a gente sabe que não estão, que não tá mais nos planos do Corinthians para essa temporada. Pra gente fechar, tá virando moda, hein? Tem mais um processo na justiça e ele é do volante Ramiro, que acionou o Corinthians por não pagamentos de fundo de garantia. FGTS, além de algumas multas rescisórias, e é um processo que gira em torno de 4 milhões de reais. 4 milhões e 700 mil reais, quase 5 milhões de reais. Vale lembrar que o Ramiro já ganhou um processo na justiça por direitos de imagem atrasados. Agora aciona novamente pedindo o básico, né, gente? Fundo de garantia que não foram depositados. 4 milhões e 700 mil reais. O Júnior Moraes recentemente virou até debate aqui, a gente postou informações aqui no canal e o Alessandro Nunes rebateu, chamando ele de covarde, de mentiroso, também está cobrando isso. Nem tanto o que tem a receber até o fim do contrato, mas salários atrasados, direito de imagem, fundo de garantia, os caras não pagam o básico. E aí vai acumulando e vira esse condomínio de credores que o Corinthians tem e não consegue se livrar. Por isso que a dívida dos clubes ela vai, porque a gente convive com direções amadoras que vão empurrando com a barriga, não cumprem aquilo que é acordado com o jogador não obriga ninguém a assinar um contrato ganhando salários muitas vezes absurdos, não estou falando que é o caso desses especificamente, mas estou falando que no geral, né? O clube não consegue arcar com isso, vai levando agora, não depositar o fundo de garantia.
Se o jogador trabalha com carteira assinada, e hoje é lei, né, que tenha que trabalhar com carteira assinada, tem que ter um valor, o maior valor do salário tem que ser carteira assinada. Antigamente era o contrário, né? Antigamente era PJ, né, pessoa jurídica, e o direito de imagem, e depois CLT um valor menor, por causa do imposto. Hoje não. A maior parte do salário tem que ser CLT. E tem que ter os direitos trabalhistas. E o fundo de garantia, que é o básico, não é depositado. Enfim, é mais um problema, mais um pepino que a diretoria vai ter que resolver. Informações do Timão atualizadas para você. Você agora comenta aqui no canal. Inscreva-se também, é sempre muito importante. Deixa o teu like. Eu volto na próxima ou a qualquer momento com novas informações. Valeu! Tchau!